Olá, pessoal. Olá, mulheres de Deus, Marias que amam os pés do Senhor, pessoas que amam a presença do Senhor, que entendeu que não vive, não sabe viver, não tem como viver sem ela. E assim como Maria ama estar aos pés de Jesus. E eu quero compartilhar mais uma mensagem com vocês. Essa mensagem é para vocês, Marias. É para vocês, mulheres de Deus, é para vocês, mulheres que o Senhor vai levantar nos próximos anos, é para você, mulheres, que você já sente no seu espírito que Deus tá te comunicando algo, que Ele tem gerado dentro de você coisas para o seu futuro, e Ele tem compartilhado e te conectado com outras pessoas que também estão gerando, e tem uma mensagem que mando no meu coração para me compartilhar com vocês, coisas novas que o Senhor tem me falado sobre esse novo tempo, essa nova estação de muitas mulheres. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Lucas, para começar, 5 a partir do 18, que diz assim, do 17. Jesus cura um paralítico. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa cama, tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. Eu vou ler só até aqui, mas o texto continua. E o Senhor me deu essa palavra, Ele gerou muita coisa no meu espírito, Ele me deu esse texto para me compartilhar com vocês. Por quê? Porque muitas mulheres que Ele vai levantar nos próximos anos, muitas Marias sedentas por Ele, que ama estar aos pés dele, vai ser exatamente como esses amigos desse paralítico. Vai ser pessoas que vai levar outras pessoas até Jesus. Vai ser amigos, mas não só amigos, vai levar pessoas desconhecidas. Vai começar a olhar mais a causa do outro do que a própria situação. Vai ver um necessitado de cura, de milagre, de palavra de Jesus, e vai levar essas pessoas até os pés de Jesus. E quando o Senhor me deu essa palavra, Ele falou para mim, vou eu trazer, fazer com que essas Marias elas se despertem para olhar a necessidade do outro, para olhar a causa do outro, como esse amigo fez. Isso foi muito lindo, é o que o texto está falando. Dois amigos pegam o seu amigo e levam até Jesus, porque ele não conseguiria chegar sozinho. É exatamente isso que essas Marias, essas mulheres de Deus vão fazer. Vão pegar pessoas enfermas espiritualmente, pessoas mortas espiritualmente, as pessoas que precisam de Jesus espiritualmente, fisicamente também, mas principalmente espiritualmente, e vai levar até Jesus. Porque muitas das vezes são pessoas que estão no meio da multidão. Eu imagino esse homem, muitas das vezes ouvindo falar sobre Jesus, a multidão falando, e ele desejando estar lá também, mas ele não podia, porque ele estava impedido de passar no meio daquele povo todo. Ele não poderia, porque ele era enfermo. Mas até uma hora que alguém olha para ele, o amigo dele olha para ele, os amigos olham para ele diferente e diz: eu levo você até ele, eu posso fazer isso. Então muitas das vezes Jesus vai trazer essas Marias só para fazer isso. Levar outras pessoas até Jesus. Mulheres de todas as partes do mundo. Mulheres completamente diferentes uma das outras, mas com o mesmo Espírito Santo. Com habilidades diferentes, mas com o mesmo Espírito Santo. Com chamados diferentes, mas com o mesmo Espírito Santo. Sabe? Vai pegar pessoas que necessitam ser levadas até Jesus. A Bíblia fala muito sobre a multidão. A Bíblia fala que a multidão, elas iam até Jesus para ouvir Jesus falar, mas elas iam também para ser curadas por Jesus. E o Senhor tem falado no meu coração sobre a multidão. Quantas pessoas estão no meio da multidão, mas não conseguem chegar até Jesus, sabe? Elas vão até Jesus já com entusiasmo, quer Jesus, tem fome e sede de Jesus, quer ouvir palavras de Jesus, querem ser curadas por Jesus, querem ser tocadas por Jesus, mas não conseguem chegar até Ele, porque todas as outras pessoas impedem dela chegar. Quantas pessoas não conseguem chegar por causa da falsa religião? Quantas pessoas não conseguem chegar até a paternidade de Deus porque foram feridas na sua paternidade? Quantas pessoas não conseguem acessar no Senhor porque elas foram feridas pelo seu ministério?
sabe? Foram feridas. Muitas pessoas, em vez de levar pessoas até Jesus, colocaram muros. Muitos líderes espirituais colocaram muros, falou, é só até aqui você pode chegar. Sabe, os pés de Jesus é demais pra você. Lá você só pode chegar se você for santo o suficiente. E foram pondo muros e muros. Quando eu comecei a me relacionar com o Senhor, eu percebi que eu não tinha uma paternidade dele. E que pessoas tinham colocado muros entre mim e Deus nessa questão da paternidade, de entender que Deus era meu pai. E o Senhor precisou quebrar muitas coisas dentro de mim, falsas religiosidades. O Senhor precisou trazer uma paternidade de filha sobre mim, porque eu necessitava entender o que era um pai de verdade. Sabe, o meu pai foi muito bom, foi um pai provedor, mas o meu pai não era um pai carinhoso, amoroso. Eu não sentia meu pai me protegendo. E quando eu fui para Deus, eu entendi que Deus é mais que um pai terreno. Ele é um pai que protege os seus filhos. Jesus diz, a palavra do Senhor diz que como a galinha protege seus pintinhos, é assim Deus querendo proteger a gente. Então, voltando pro texto, esses homens, esses homens que levam seus amigos, eles param de olhar para si mesmo e começam a entender que há pessoas necessitadas de chegar até Jesus que não conseguem chegar sozinho. Talvez você é uma dessas pessoas que o Senhor tem te levantado ou vai te levantar, mas já está falando no teu espírito o que vai acontecer nos próximos anos. E você tem fugido disso. Você fala, não, eu não quero. Mas o Senhor está dizendo, há uma multidão sedenta, faminta de mim. Há uma multidão que precisa ser curada por mim. Há pessoas que precisam da palavra que eu coloquei dentro de você. Há pessoas que você precisa pegar no braço e trazer até mim. Sabe? O Senhor falou algo muito lindo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Essas Marias que o Senhor vai levantar nos próximos anos, elas são Marias que incendeiam outras Marias. São mulheres que incendeiam outras mulheres. Que por causa da vida delas, da devoção delas, da entrega delas, outras Marias começam também a ser apaixonadas por Jesus. Outras Marias começam a amar a palavra de Jesus porque vê o fogo queimando dentro dessas outras Marias que amam estar na presença de Jesus. São Marias que ensinam outras Marias. São Marias que têm o dom do ensinamento, que ensina, que o Senhor, o Espírito Santo, revela a palavra e elas não retêm, elas transbordam sobre a vida de outras Marias. São Marias que vai ser capacitada por Deus de todas as áreas, e não só na palavra, não só no louvor, vai ter mulheres que vai cantar, sabe? Se o Senhor tem te dado canções no seu secreto, anote. O Senhor diz que quando Deus vinha falar com Moisés ia imediatamente escrever tudo que o Senhor mandou, e eu tenho aprendido isso com ele, sabe? O Senhor às vezes dá uma coisa pra gente escrever e a gente pensa, não, é de nós mesmos, então não valoriza porque o momento não favorece. O Senhor te dá algo grande, uma visão grande, mas você olha para o seu hoje e você fala, não, é impossível isso acontecer. E o Senhor tá te dizendo, comece a escrever as canções que eu te dei. Comece a escrever o que eu tenho colocado no teu espírito. Comece a escrever aquilo que eu tenho revelado sobre você, sobre aquilo que eu vou fazer nos próximos anos, sabe? O Senhor vai fazer algo lindo entre o ministério de louvor. Ele já faz, mas vai ser mais ainda. Ele vai fazer algo muito lindo sobre as mulheres que vão pregar a palavra dele. Vai ser mulheres com muita graça, muita ousadia, muito poder de Deus. Então, mas também tem mulheres que o Senhor vai usar em outras áreas, e não desprezem o que o Senhor vai fazer na sua vida, sabe? O Senhor me falou que vai ter mulheres que vão escrever livros. Se o Senhor já tem colocado no teu coração esse desejo de escrever, só escreva, não olhe para a sua situação de hoje. Mulheres que vão começar a escrever livros que vai levantar outras mulheres. Mulheres que vai escrever aquilo que está no coração de Deus, e aquilo vai ser pontual na vida de outras mulheres. Não despreze aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Não despreze os talentos que Ele te deu. Às vezes você olha e fala, é tão simples, eu queria o do fulano. E o Senhor está dizendo, não, seja fiel ao que eu coloquei na tua mão. A capacidade que eu coloquei para você. É necessário que você viva o que eu te dei. Não queira olhar o do outro. Sabe? Quantas vezes a gente não vive o nosso propósito porque a gente está sempre se comparando e querendo o do outro. Quando na verdade se a gente usasse exatamente o que o Senhor nos deu, as ferramentas que o Senhor nos deu, a gente já estaria fazendo algo muito lindo para o reino de Deus. Então, se o Senhor está te dando direções de escrever, escreva sem medo, escreva. Mas também tem mulheres que o Senhor vai levantar, que elas são psicólogas. Ela tem o coração de Jesus, sabe? Muitos olham para ela e dizem que acham que ela é só uma psicóloga comum, normal, mas não. Ela fala diferente. A palavra, quando sai da boca dela, é diferente. O Senhor vai usar a sua língua, a sua boca. Ele vai usar as ferramentas que Ele colocou em você para
liberar pessoas de pensamentos suicídios, para liberar pessoas de passados, elas serem libertas do seu passado. Ele vai usar o que você entregar na mão dele, que já está dentro de você. Ele colocou uma capacidade de você libertar pessoas através da palavra, através da psicologia, através de livros. Você vai indicar livros e essas pessoas vão ler e elas vão ser restauradas, elas vão ser transformadas. Não despreze aquilo que o Senhor colocou no seu coração só porque não é como a das outras pessoas. Vai ter pessoas em muitas áreas, vai ter pessoas no seu trabalho rotineiro que ninguém dá nada, é no salão de beleza, é em uma loja, e o Espírito Santo vai te pegar de jeito e ele vai usar aquilo que você tem derramado no seu secreto. Ele vai começar a trazer para fora aquilo que você tem dado para ele. Ele vai começar a usar tudo aquilo que está dentro de você, que você mesmo nem sabe que tem. Vai ser do nada o Senhor te pegando de jeito, você dando uma palavra para alguém que estava pensando em se matar. Vai ser de repente alguém tendo uma palavra de direção da sua boca. Vai ser de repente de Deus, vai ser no ordinário. Não queira viver só o extraordinário, viva também o ordinário do Senhor, porque é muito lindo, o Senhor trabalha muito no ordinário. E vai ter pessoas de várias áreas, de vários lugares, vivendo o propósito de Deus para aquilo que elas foi chamada, e precisamos correr para a presença dele e perguntar: Pai, onde o Senhor me quer? O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu esteja posicionada? Sabe, eu não quero viver o dom e o chamado do outro. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor me deu uma revelação muito linda que eu quero compartilhar com vocês. Sabe, quando João Batista, ele vai ali anunciar o reino de Deus, é muito lindo que João Batista, ele não manifesta o reino. Apesar dele também ter o mesmo espírito de Jesus, ele poderia fazer sinais, maravilhas, curar, fazer muitas coisas ali naquele deserto para impressionar as pessoas. Mas ele entendeu, ele sabia, ele falou, ele entendia, ele tinha identidade em Deus. E ele tinha certeza do que ele foi chamado para fazer. Ele foi só chamado para anunciar o reino e apontar lá, ó, quem vai fazer os sinais, a maravilha, é ele, não sou eu. Então, você precisa entender isso. E quando Jesus vem, Jesus não só anuncia, Jesus também anuncia, mas Jesus manifesta o reino. Então, a gente precisa saber quem nós somos. Sabe, se a gente nasceu para manifestar o reino ou para preparar o caminho para quem vai manifestar. Sabe, são pessoas que às vezes desprezam o dom que tem porque é pequeno. Tem pessoas que desprezam algo que o Senhor colocou porque não é tão grande como o do outro. Mas se a gente faz aquilo que é pequeno, mas olha João Batista, a Bíblia diz que João Batista era o maior no reino de Deus. E você olha para João Batista não fez nada grandioso. A morte de João Batista foi terrível. Mas você olha a Bíblia elogiando João Batista dessa forma, porque João Batista, ele era um homem que entendia o propósito dele em Deus, e ele fez exatamente o que ele foi chamado para fazer. E se a gente faz exatamente o que foi chamado para fazer, o céu já tá dizendo: uau, entendeu? Já tá acrescentando o reino. Sabe, quantas pessoas perdidas no seu propósito e chamado porque querem viver o que não foram chamadas para viver. Olham para o outro, admiram o que o outro tem, quer viver aquilo, mas não. Talvez o Senhor te deu um chamado só de interceder por outras vidas, levar pessoas até Jesus. Talvez você não vai ser usada para curar, para libertar, mas vai levar pessoas para quem cura, para quem liberta. Não despreze nada que o Senhor te deu. E, continuando, vai ser mulheres que leva outras mulheres a ler a palavra, que vai ser mulheres que incendiam outras mulheres, que são apaixonadas pela palavra do Senhor, pela Bíblia revelada, e outras mulheres também vão começar a ler a Bíblia através da sua vida, do que você compartilhar, sabe, mulheres que têm uma influência nas redes sociais muito grande, e o Senhor, é até estranho falar porque eu ainda não tenho, mas o Senhor está falando para você, mulher que tem essa influência, não deixa de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado no teu coração. Não tenha medo, não se intimida. Deixa o Senhor te usar, deixa Ele começar a te usar, começa a dar os pequenos passos e deixa Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. É Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele que traz o discernimento, é Ele que faz na hora certa. A gente só obedece e dá os passos. A gente dá o passo e Ele põe o chão. E é exatamente isso que acontece. Então, que você possa ser como esses amigos que têm um coração de compaixão e levam outras pessoas para Jesus. Não só seus amigos, mas também outras pessoas bora olhar para o outro com o olhar de Jesus. Jesus não cuidava só dos seus, Jesus cuidava de todos. Então, a gente tem que ter um coração igual de Jesus, de compaixão, de olhar
para uma pessoa necessitada e ver que ela necessita de Jesus e começar a levar essas pessoas para Jesus. Quantas pessoas estão no meio da multidão, o que eu mais vejo são pessoas apaixonadas por Jesus, que ama Deus, que não consegue viver sem Ele, mas que não consegue também se aprofundar tanto em Deus, que não consegue chegar aos pés de Jesus. Isso é muito real. Pessoas que precisam ser levadas aos pés de Jesus, e a gente precisa ter esse lugar de levar pessoas até Jesus. Precisamos entender que fomos chamadas para levar pessoas até os pés de Jesus, para pessoas serem curadas e ministradas por Ele. E eu também quero falar outras coisas que o Senhor compartilhou comigo no meu coração. Deixa eu ver aqui. As pessoas que o Senhor vai levantar nos próximos anos, elas têm uma capacidade completamente cheia do Espírito Santo. Elas são mulheres que não são mulheres vazias, são mulheres que buscam pelo Espírito Santo. São mulheres que estão buscando pela presença. E tem algo que o Senhor me compartilhou que eu quero compartilhar com vocês. Sabe, existem mulheres que estão vivendo momentos completamente diferentes. Tem mulheres que já estão estabilizadas, têm uma vida estabilizada, mas o Senhor ainda não levantou porque está trabalhando o coração delas. São mulheres que precisam tirar o orgulho. Deus precisa arrancar o orgulho de você, quebrar seu orgulho. Deus precisa trazer uma simplicidade sobre você. Mas tem outras mulheres que o Senhor tem organizado primeiro a sua casa. Tem mulheres que o Senhor tem feito algo lindo primeiro para você ter estrutura, para você suportar quando Ele te levantar para outras pessoas, você ser invisível. Porque vai ter mulheres nos próximos anos que Deus vai levantar elas para elas serem visíveis, porque assim será manifesto o nome de Deus. Sabe, o Senhor disse que não tem como esconder uma lâmpada acesa embaixo de uma cama. Então, talvez você está nesse processo em Deus que você nem quer isso, mas o Senhor já tem compartilhado no seu coração e você se pergunta quando, Senhor, que isso vai acontecer. E vamos esperar o tempo certo do Senhor, porque há um tempo para todas as coisas. O Senhor tem preparado essas mulheres no secreto. Então, tem mulheres que estão no meio do processo de restauração, o Senhor está restaurando a sua paternidade nele, Ele está te dando uma identidade. Mulheres sem identidades, que são servas de Deus, amam a presença, mas não tem uma identidade, ficam igual camaleoa, se transformando num ambiente cristão. Mas também vai ter essas mulheres que estão no processo em Deus, que elas se sentem esmagadas por Deus. Um processo onde elas se sentem tão esmagadas, e elas sabem que elas estão nesse processo, mas tem doído tanto, e elas têm falado para o Senhor que não tem suportado. Mas deixa eu te dizer, aguente o processo, sabe? Muitas das vezes eu tentei fugir do processo, eu falei, Senhor, tá doendo, e eu não quero mais viver esse processo. E o Senhor falava para mim, filha, aguenta o processo. E talvez Ele tá me usando agora para te dizer, aguenta o processo. Se você está nesse processo onde você se sente esmagada por Jesus, onde Ele tem te esmagado, é para o seu bem, sabe? Muitas vezes, talvez tenha alguém olhando para você e dizendo bem assim, olha como tá só o bagaço, olha, ninguém dá nada por você. Talvez tenha olhares sobre você e você sabe que é de desprezo, e você se sente desprezada. E você olha e não vê nada de bom, mas o Senhor está te dizendo, enquanto eu te esmago, tem gotas saindo de você. Sabe, como a oliveira precisa ser esmagada, tenho eu te esmagado. Mas assim como a oliveira é esmagada, imediatamente já começa a sair o óleo delas, assim também é você. Já tem óleo sendo tirados de você. Mas talvez você não olhe a quantidade de óleo, você imagina, Senhor, é tão pouca. É porque você está no meio do processo. Mas vai chegar um tempo na sua vida que vai ter estoques do óleo que você tem deixado Deus tirar de você. Desse óleo, dessa unção. Sabe, você está no meio do processo, o Senhor tem te esmagado, tem saído gotas, mas vai chegar um momento que vai ter estoques desse óleo puro, sabe? O Senhor tem procurado corações puros e sinceros a Ele. E talvez o Senhor tem te colocado nesse lugar de limpeza. O Senhor tem limpado o teu coração, tem tirado a vaidade, tem tirado os deuses que você muitas das vezes nem via como os deuses. E coisas que tentam roubar o teu coração do Senhor, e Ele tem trazido essa limpeza sobre o teu coração. Não saia desse lugar em Deus. Deixa Ele fazer isso, deixa Ele terminar o processo. Não fique como oliveira no meio do processo. Se você olha para alguém que está no meio do processo, mas ela desistiu, você vê que ela está acabada, desorientada, vivendo em círculos. Não viva isso na sua vida. Viva todo o processo, porque lá no final do processo você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. E Ele me falou, filha, existem muitas Marias, existem muitas mulheres que estão se sentindo assim, e elas estão mesmo acabadas, as pessoas olham para elas e não dão nada.
Falou pra isso, não tem valor, tá só o bagaço, tá acabada. Mas o Senhor tá te dizendo, você tá no processo. Talvez você tá em um tempo que sua vida tá parada, estagnou. Você tem olhado e dizendo, pra Deus nada acontece de novo na minha vida. E você não tem suportado mais essa rotina que não anda, que não tem nada novo. Mas o Senhor tá te dizendo, você está no meu processo. Aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouquinho desse processo, porque uma hora ele vai acabar. Vai vir coisas novas, vai vir uma estação nova sobre sua vida. O Senhor tem trazido uma estação nova sobre nós. Porém, a gente precisa discernir no nosso espírito quando que ela vai chegar. Mas talvez o Senhor já está compartilhando no seu espírito essa estação e você tem duvidado que vai chegar porque a sua realidade ela é tão dura, ela é tão triste. Você tem se cansado da vida que você tem vivido, mas o Senhor está te dizendo, vai vir coisas novas. Continua crendo, continua me buscando, continua no centro da minha vontade. Ainda que você não entenda todas as coisas hoje, eu estou trabalhando, eu estou fazendo nova todas as coisas. Você está no processo e você precisa suportar o processo. Não abre mão do processo. Quando você pensar em desistir, lembra que o Senhor está dizendo para você, aguenta o processo. E no final você vai ver o resultado do que o Senhor vai fazer através da sua vida. Porque o Senhor quer filhas maduras. Porque, como dizem por aí, mulheres feridas, elas ferem. Sabe? Mulheres curadas, elas curam. O Senhor precisa curar a nossa alma para a gente trazer cura sobre a vida de outras mulheres. Quantas mulheres cheias de Deus, de dons, de talentos, de unção, pegou algo para fazer que o Senhor até colocou no coração delas. E elas com a própria mão destruiu. Porque elas não tinham sabedoria, porque elas não eram maduras no Senhor. Elas eram insensatas. Elas destruíam aquilo que o Senhor colocava. E o Senhor olha pra gente muitas das vezes e quer nos confiar coisas maiores. E Ele olha e fala, não, ainda é uma bebê. Ainda se comporta como uma criança. Ainda faz muitas besteiras. Não vai amadurecer nunca. Tô esperando você amadurecer para eu te dar aquilo que já está preparado para você. Então você precisa entender em Deus o que você deve fazer para viver rápido esse processo, passar de vez. Eu tenho buscado no Senhor isso, o Senhor me dá discernimento do que eu devo fazer para mim passar de uma vez só por esse processo, não ficar dando voltas nele, não ficar repetindo esse processo para sempre. Às vezes é algo que o Senhor quer fazer em dias, em meses, em poucos anos, e a gente mesmo, por não discernir, por não se render, a gente vive anos e mais anos vivendo algo que o Senhor já queria fazer há muito tempo. Então a gente precisa discernir, porque o Senhor vai levantar muitas mulheres, vai sim. O Senhor vai levantar muitas Marias, vai sim, nos próximos anos, algo extraordinário. Como nunca antes. O Senhor já tem levantado muitas delas, mas Ele vai levantar como nunca antes muitas outras. Porém, Ele vai levantar filhas maduras, mulheres que não vai pegar aquilo que o Senhor colocou na mão delas de tão precioso e vai deixar escorrer pelas suas mãos. Mulheres que antes de ter um ministério, tem sua casa em ordem, sabe? Se o Senhor tem falado isso com você, Ele tem falado isso comigo no meu secreto. Põe sua casa em ordem, organiza as coisas, deixa tudo no lugar, sabe? Não seja alguém que tenha a vida bagunçada, sabe? Talvez Ele está falando isso para você também. Organiza, começa a perceber o que está fora de ordem. Se são seus filhos, se é o seu casamento, se é a sua casa mesmo, vive uma bagunça, sabe? Começa a atrair a presença de Deus para esse lugar e começa a pedir o Espírito Santo, me dá discernimento para mim pôr tudo no lugar. A gente precisa colocar as coisas nos lugares. Deus ama as coisas nos lugares. As coisas que Deus faz é perfeita. E quantas das vezes Ele olha pra gente e vê nossa família bagunçada, nossos filhos bagunçados, tudo uma bagunça. Sabe? A gente não consegue dar conta de tudo porque a gente tá como Marta. A gente é aquela pessoa que quer dar conta de tudo e não consegue. Mas a gente precisa discernir. É pra fazer aos poucos, pai. Eu falei isso recente em uma das redes sociais porque eu entendi no Senhor que Ele faz as coisas por etapas. Apesar de Deus gostar de tudo em ordem, Deus não é um Deus apressado. Ele é um Deus paciente. Então, eu entendi isso no Senhor. Às vezes eu ia fazer uma faxina, eu me acabava o dia todo na faxina. Depois ficava lá destruída, a casa tava linda, maravilhosa, mas eu tava só bagaço, cansada, destruída e sem forças. E eu entendi, Senhor, Deus me deu esse discernimento. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Comece a entender como você pode viver, fazer todas as coisas sem se cansar, sem viver cansado. Quantas das vezes a gente está em uma rotina cansada e a gente começa a ser uma pessoa completamente estressada.
e a gente começa a transbordar esse estresse. E quem tá perto da gente não suporta. Nossos filhos olham pra gente e falam, mãe, tipo assim, que você precisa de um descanso. Os maridos também olham pra gente e falam, você precisa de férias. Porque a gente não consegue lidar com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ele coloca ministério, casamento, filhos, e a gente tem que lidar com tudo isso. E como auxiliar tudo isso e tá tudo em ordem. Para o Senhor olhar e ter prazer nas coisas que Ele colocou na nossa mão, porque foi Ele. São talentos dEle. Ele coloca filhos pra gente criar na presença dEle. Ele coloca casamento pra gente construir, pra gente edificar. A mulher sábia, ela edifica. Quantas mulheres têm sido tolas e com a própria mão destrói. Então o ministério, ele confia a nós, o ministério, mas somos nós quem edifica. Somos nós que leva à frente aquilo que Ele colocou no nosso coração. Deus faz aquilo que a gente dá os passos. Se a gente paralisa, Deus não faz. Se a gente esconde, Deus não faz. Então, depende de nós também dar passos no Senhor. E que o Senhor fale melhor no seu coração. Que essa palavra queima também dentro de você, sabe? Que você seja uma mulher apaixonada pela palavra de Deus. Que você ame isso aqui, ó, mais que tudo. Porque isso aqui é o que vai mudar e transformar a sua vida. Através da palavra que o Senhor vai falar no teu espírito. Sabe, o Espírito Santo que estava sobre Jesus, ele está sobre nós. É o mesmo Espírito e ele quer nos ensinar todas as coisas. Então você, Marias, você, mulher, corre pro teu secreto com o Senhor mais que nunca. Busca a presença dele mais que nunca, sabe? Não se distraia. É um tempo onde o inimigo tem trazido muitas distrações para você não entender aquilo que o Senhor tem falado. E muitas das vezes o Senhor quer falar no teu secreto e você tem se distraído. O Senhor tá te chamando e dizendo, eu quero te revelar. Sabe? Busca o Senhor enquanto a gente tem essa presença dele. É palpável. Quem sente, sabe que ela é real. Então, não deixe de buscar. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma vida que agrade ao Senhor. Sabe? Busca nele, Senhor, como eu devo colocar a minha casa. Como eu devo criar os meus filhos. Como eu devo edificar o meu casamento. Como eu devo, meu Deus, entender aquilo e fazer aquilo que o Senhor quer com meus dons e talentos. Onde eu devo colocar, onde eu devo investir, onde eu devo transbordar, em qual vida que o Senhor quer que eu transborde, o que o Senhor quer que eu faça com esses talentos, com esses dons, para que estação o Senhor quer que eu use. Tudo isso a gente entende quando a gente tem secreto no Senhor, porque o Espírito Santo, ele revela todas as coisas. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Estou muito feliz por compartilhar mais uma vez. Apesar de ter poucas visualizações, mas eu sei que são sementes do Senhor, eu tenho só obedecido a voz dele, são sementes que ele tem gerado no meu espírito e eu quero compartilhar com outras pessoas aquilo que tem queimado no meu coração. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Beijos.